Ei, bem-vindos ao Cozinha Romã e ao especial Cozinha de Bruxa. E para abrir a temporada de Halloween, a receita escolhida foi donuts baratas. Começando pela massa dos donuts, eu juntei em uma panelinha meia xícara de leite com 25 gramas de manteiga e levei para o fogo baixo até a manteiga derreter. Então deixei amornar fora do fogo. Enquanto isso, em outra vasilha, juntei 2 xícaras de farinha de trigo com 2 colheres de chá de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar e meia colher de chá de sal. Depois de misturar esses ingredientes secos, eu adicionei um ovo e a mistura de leite com manteiga. Misturei até a massa ficar numa consistência que eu conseguisse trabalhar com as mãos, então sovei até a massa ficar macia e elástica. Depois é deixar ela descansar em uma vasilha tampada com plástico até dobrar de tamanho, que demorou cerca de 1 hora por aqui. Passado esse tempo, eu abri a massa em uma superfície enfarinhada. Eu abri um disco com cerca de meio centímetro de espessura, mas como essa massa infla bem, eu diria para você abrir um pouco mais fino. E para dar o formato base das baratas, eu usei um cortador de formato oval com cerca de 6 centímetros. Com 12 peças ovais dá para fazer 8 baratas. E o que sobra da massa também é usado, então eu deixei de volta na vasilha tampado com plástico. Eu transferi 8 bases para uma assadeira polvilhada com farinha, e as 4 restantes eu parti ao meio e coloquei cada uma sobre uma ponta de cada base. Para colar uma base na outra, é só molhar as duas com um pouco de água pura e apertar ligeiramente. Então essas bases ficaram descansando mais 1 hora, cobertas com plástico também, até acabarem de crescer. Enquanto isso, eu aproveitei para lidar com os retalhos de massa que sobraram. Eles são as pernas e antenas das baratas. Então para fazer isso, eu abri a massa em um disco bem fino e cortei muitas tiras. Como eu não sabia o que ia querer ainda, eu cortei tiras finas e tiras mais grossas. E enquanto o restante da massa era cortado, eu fui deixando as tirinhas em outra assadeira polvilhada com farinha e também polvilhei farinha sobre a massa que já tinha sido cortada, para que uma tirinha não grudasse na outra. Depois foi só fritar por imersão em óleo quente, tomando cuidado para que elas não queimassem. Passado o tempo do crescimento, foi quando eu percebi que minhas baratas estavam muito infladas e que eu não tinha passado água suficiente para grudar as duas partes, então apertei um pouco cada uma delas. E também aproveitei para, com uma faca, fazer uma marca bem no meio da massa de cima, e fui fritar esses donuts. E agora vocês podem ver por que é melhor abrir a massa mais fina lá no começo da história. Com os donuts fritos, o próximo passo foi preparar a calda, que vai ser a primeira camada de cor dessas baratas, um glacê de chocolate. Então em uma panela eu juntei meia xícara de chocolate com 50 gramas de manteiga e deixei derreter no fogo baixo. Então juntei 1 xícara de açúcar de confeiteiro e 1/4 de xícara de água e misturei até ficar homogêneo. Depois mergulhei cada donut nessa mistura até cobrir totalmente o lado de cima de cada um. E sobrou cobertura pra caramba, então no post, que tem o link na descrição, vão estar as medidas que fazem calda o suficiente para cobrir os 8 donuts e não sobrar uma panela inteira de calda. Enquanto eles secavam, eu aproveitei para trabalhar com estes caramelos. Serve qualquer bala que seja caramelo puro, e a ideia é fazer tirinhas com ela, então eu abri com um rolo e depois cortei com uma faca. Mas serve puxar com as mãos e às vezes é bem mais fácil cortar com uma tesoura. Então eu cobri a parte traseira de cada barata com 3 ou 4 tirinhas de caramelo, deixando um espaço entre cada uma delas. Nesse ponto as baratas já estão quase prontas, mas para deixar com menos cara de doce e mais cara de inseto, eu usei um pincel pequeno e um pouco de corante líquido preto para pintar as cabeças e fazer manchas ao longo do corpo de cada um. Para finalizar, escolhi as tirinhas de massa mais finas e tortas e a que não quebraram enquanto eu manuseava, para espetar no donuts fazendo 3 pares de pernas e um par de antenas. E fica bem mais fácil se você primeiro furar o donut com uma faca, os locais que escolher e só depois colocar as tirinhas. Agora sim, temos donuts baratas para o primeiro dia de Cozinha de Bruxa do ano. Se quiser ver mais receitas bizarras como essa, é só conferir a playlist que está na descrição. E se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau!